Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knaip e vamos falar sobre o Lewis Hamilton, né? Porque ele renovou com a Mercedes, né? O óbvio aconteceu, né? Já estava muito na cara que isso ia acontecer, mas a renovação dele tem coisas interessantes. Foi apenas por um ano. Não, a Mercedes não aceitou várias das exigências deles para acertar a longo prazo. Isso mostra um desejo da Mercedes de algumas mudanças para próximas temporadas, o que eu acho bem interessante, né? Então, assim, é legal comentar sobre essa renovação, porque não é simplesmente uma coisa óbvia que iria acontecer, porque tem coisas interessantes acontecendo. A primeira coisa que para a gente notar foi um contrato de apenas um ano, óbvio, né? A Mercedes renovou basicamente para o que termina o regulamento que estava nas últimas temporadas. Desde 2019, o regulamento é basicamente o mesmo, salvo algumas mudanças pequenas. Esses são esses carros aí que estão agora, que a Mercedes domina amplamente na Fórmula 1 quando eles estiverem em vigência, vai ficar até o final deste ano. Então, assim, o Hamilton vai ficar pelo menos garantido na Fórmula 1 até o final do regulamento que a Mercedes dominou de cabo a rabo. Isso é uma coisa interessante. Porque em 2022 tudo é imprevisível. Pode ser que a Mercedes não seja o melhor carro, vai ter mudanças de motor, vai ter mudanças do carro. Esse regulamento todo esquisito, horrível que a Fórmula 1 está fazendo. Eu não estou nem um pouco empolgado para a Fórmula 1 de 2022, mas o fato é que a Fórmula 1 tem muitas mudanças e não há muitas garantias que a Mercedes irá dominar. E se não há muitas garantias que a Mercedes irá dominar, talvez seja a hora de arriscar um novo piloto e tentar cortar um pouco de despesas, porque uma coisa que foi sempre um empecilho na renovação do Hamilton era o preço de seu salário. O Hamilton estava cobrando muito caro, o que eu acho que é também uma coisa que volta um tempo atrás na pandemia, né? Tipo assim, quando o começo lá da temporada de 2020, é que o Hamilton estava lá no meio, né, acho que lá no GP da Estíria, ele falou, eu não quero renovar meu contrato, enquanto tem gente não recebendo da Mercedes. Eu achei aquilo ali uma palhaçada, sinceramente, porque assim, se é esse o problema, você podia, com o seu dinheiro enorme, né, que muito dinheiro que o Hamilton recebe, pagar um pouco desses funcionários, porque isso já aconteceu antes, de pilotos ajudarem a pagar os funcionários em tempos difíceis da equipe. Foi o Sérgio Pérez na Force India, e na época não tinha nem pandemia, tudo isso, a Force India estava falindo, ele ajudou a pagar os funcionários da equipe. Então, assim, o Pérez fez isso. Por que o Hamilton não pode fazer, que recebe muito mais que o Sérgio Pérez? Então, assim, eu sinceramente detestei aquele argumento, porque no final das contas, ele vai lá no final do ano e perde um salário ainda maior. E como você querendo cortar despesas, se vai ter que pagar mais com o Hamilton, vai ter que cortar em outro lado. Eu não gostei nada desse discurso, porque não é um discurso de falso moralismo, você não faz nada para ajudar os funcionários, porque no final das contas não fez nada. O que ele fez? Ele só falou. Então, assim, o Hamilton faz esse discurso e pede mais, porque mais que o salário dele pareça abaixar por um sentido, tinha uma cláusula que ele tinha colocado que ele queria 10% da premiação dos construtores, alguma coisa parecida com isso. E isso faria com que o salário dele saltasse para cima do dinheiro que ele recebeu em 2020. Então, assim, era uma grana pesada, né, para a Mercedes, mais de 45 milhões de euros. Então, assim, isso tudo por um piloto, por mais que ele seja o Lewis Hamilton, não é qualquer piloto, é muita coisa, né? Muita grana. Isso daí, a Mercedes estava meio receosa em renovar o contrato dele com essa pedida enorme dele. E renovaram por uma temporada. Vão pagar o dinheiro que ele está pedindo por uma temporada, porque não garante que ele vai ser renovado no ano que vem pelo custo alto que ele está gerando aos cofres da Mercedes. E aí teve as outras exigências para ele renovarem a longo prazo que não aceitaram, que pode indicar mudanças na Mercedes, que é uma das cláusulas que eu achei a maior palhaçada que existe. Ele tá todo o direito em pedir isso, eu sei, ele tá fazendo certo para ele, mas eu achei uma palhaçada que é poder de veto na escolha do segundo piloto. Ele queria isso no contrato, isso foi divulgado por vários jornais, que ele queria um poder de veto, porque assim, ele tá sempre elogiando o Bottas, que ele é um ótimo piloto, todo mundo sabe que é uma mentira, o Bottas não é um ótimo piloto, e a verdade é que a Mercedes está interessada em mudar, porque eles têm a joia deles, o George Russell, e a primeira vez que ele andou na Mercedes, ele andou bem pra caramba, né? A gente viu quão rápido ele é, e é um salto de produção bem grande em relação ao que o Bottas faz atualmente. E a Mercedes está meio tentada a subir o Russell na próxima temporada, porque o Russell nessa corrida com a Mercedes mostrou uma coisa, ele está pronto. Ele está pronto para assumir a Mercedes, ele aguentou a pressão e ele é capaz de andar em alto nível. Então assim, a verdade é que a Mercedes está tentada. Porém, para o Hamilton, isso não é uma vantagem você trazer o Russell, porque você complica a situação dele na hora de brigar pelo título. Porque é uma coisa que as pessoas têm que entender. O Hamilton não é invencível. As pessoas sempre tentam criar essa narrativa que ninguém pode bater o Hamilton. Isso já aconteceu antes, não foi só uma vez. Na primeira temporada da carreira dele, as pessoas falam, ele venceu o Alonso na estreia, vai perder para alguém, mas ele empatou com o Alonso. Aí depois, em 2011, ele levou uma surra do Button, foi metade dos pódios do Button. E em 2016 ele perdeu para o Nico Rosberg. Então assim,
Já tem ocasiões que o Hamilton perdeu para o seu companheiro de equipe, e já teve ocasiões que foi muito apertado. Em 2012 ele venceu só por 2 pontos em cima do Button. Nos 3 anos de McLaren, se somar os pontos, o Button marcou mais do que ele. Na Mercedes, em 2013, o Rosberg teve mais vitórias do que ele. Em 2014, o Rosberg teve mais poles do que ele. Então, assim, não é como se o Hamilton fosse invencível. Ele é um ótimo piloto, um gênio, um dos grandes pilotos da história. Mas ele não é invencível. E se o Russell vai lá, ele pode não ser o suficiente para derrotar o Hamilton, mas se o Verstappen está em uma condição boa, vai ser o suficiente para baixar a pontuação dele para o Verstappen ameaçar mais. Porque quando o Hamilton perde um pouco de pontos, outras pessoas tendem a ganhar. Então ele não vive com uma situação muito cômoda, porque hoje o Hamilton só tem que se preocupar com uma coisa, com ele e talvez um carro ou outro em outra corrida, tipo seja o Verstappen pela Red Bull na corrida, em algumas certas corridas, foi o que ele teve que se preocupar em 2020, ou seja, antes, né, em 2017, 2018, o Vettel, o Raikkonen com as suas Ferraris, em ocasiões especiais as Red Bulls do Ricardo e do Verstappen. Então, assim, o fato é que o Hamilton nunca tem que se preocupar tanto com o companheiro de equipe, porque o Bottas é fraco, o Bottas é um piloto limitado, ele é um piloto que, em todo o seu período pela Mercedes, tem menos vitórias que o Vettel e que o Verstappen, e com carros assim que ambos tendo carros muito inferiores. Então, assim, esses caras com carros inferiores conseguem fazer mais que o Bottas no melhor carro do grid. Isso é uma prova de que assim, não, o Bottas faz o que pode, não faz. O Bottas é muito limitado. E isso é cômodo para o Hamilton, não é que ele sai sempre em defesa. Você já viu o Hamilton sair em defesa para o Rosberg? Que sempre estava dando trabalho? Era impressionante o Rosberg, como o que deixava a Fórmula 1 divertida naquela época de domínio da Mercedes assombroso entre 2014 e 2016. O Rosberg sempre dava trabalho, o Hamilton alfinetava o Rosberg, ele criticava às vezes porque não tinha ritmo em alguns momentos, ele criticou o Rosberg lá na China, acho que em 2015. Isso aí é uma prova de que o Hamilton não se sente cômodo às vezes quando o piloto pode bater ele. E o Bottas não pode, ele é limitado, e a situação é boa para ele, não tem que se preocupar com o Bottas. E se o Russell vem para lá, pode ameaçá-lo, isso pode acontecer, ele tem talento para isso. Talento não está só no Hamilton, tem vários pilotos, né? Tipo assim, é um piloto que é acima da média, existem outros pilotos que podem batê-lo. Então, assim, ele não quer isso. Eu acho que a Mercedes, o fato de ter negado isso, ou ter renovado por um ano, porque renova assim o Jael Bottas nesse ano, então assim, o fato da Mercedes ter negado isso, só renovado por um ano, mostra que tem desejo de mudança. Porque eu acho assim, como a maior parte da comunidade da Fórmula 1, os torcedores, as pessoas que assistem, eles estão de saco cheio do Bottas, a Mercedes já deve estar de saco cheio. Porque no final das contas, se aposenta o Hamilton, quem que vai liderar a equipe? Não vai ser o Bottas. O Bottas quase não é vice-campeão no ano passado, com um carro que era muito superior à concorrência. O Verstappen quebrou diversas vezes. Se ele não tivesse quebrado uma ou duas vezes ali, ele teria ficado à frente do Bottas no campeonato. Isso é inadmissível quando se tem uma distância tão grande em relação aos outros carros do grid. Então, assim, não dá para confiar o Bottas, o futuro da equipe. Não é o futuro, é um coadjuvante que está ali num carro forte que foi erguido na situação especial da aposentadoria do Nico Rosberg. Então, eu acho que o Mercedes tem um desejo de mudança, de trazer um piloto melhor, de um piloto acima da média, para tentar construir um projeto para o futuro. Porque a gente tem que lembrar, o Hamilton tem 35 anos já, 35 ou 36, agora não sei exatamente a idade dele, vocês respondem nos comentários a idade dele. Mas o fato é que ele já tem uma certa idade. Olha, alguns pilotos, por exemplo, o Verstappen tem menos de 25 anos, o Leclerc tem menos de 25 anos, Lando Norris tem menos de 25 anos, né? Acho que tem menos de 20, eu não sei, acho que tem um pouco mais de 20, mas o fato é que esses pilotos são jovens e são um futuro para várias equipes. A McLaren, por exemplo, ano que vem deve estar bem forte, então acho que a Mercedes tem que começar a pensar um pouco no futuro, e o Russell é o piloto jovem deles que pode levar a equipe mais longe. O Bottas não é esse piloto, por isso que não fizeram um contrato de longo prazo com o Hamilton, que indica que a equipe pode estar atrás de mudança. É uma mudança que seria benéfica também pelo lado financeiro, porque o Russell é muito mais barato que o Lewis Hamilton. Não é um cara tão caro assim. Então, a verdade é que o Russell seria um piloto mais barato que poderia produzir algo parecido. Talvez não igual, porque, obviamente, o Hamilton é um piloto melhor que o Bottas. Então, assim, eu acho que esse desejo de mudança da Mercedes é interessante para ver como é que vai ficar a equipe nas próximas temporadas. Porque vamos lembrar, nem Hamilton, nem Bottas, nem Russell tem contrato para o ano que vem. Então pode haver mudanças interessantes no campeonato. E talvez se o Hamilton conquiste o 8º título, que é o cenário mais provável, se ele conquistar esse 8º título, talvez ele se aposente. Eu acho que ele pode se aposentar se isso acontecer, tudo isso, mas o fato é que já mostra a Mercedes querendo fazer algumas mudanças para as próximas temporadas. Por esse vídeo é isso, gente. Dúvidas nos comentários. Deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e vamos ficar de olho nessa pré-temporada para ver a ordem de forças das equipes. Por mais que pré-temporada não seja a realidade que a gente vê na Austrália, né, ou nas outras equipes, ou no Bahrein, né, que vai ser a prova de abertura, o fato é que a gente vai estar bem de olho aí para cobrir a Fórmula 1 aqui, comentando bastante sobre os empenhos das equipes nessa período de pré-temporada e vendo também, comentando também sobre os carros e como que se deve esperar para essa temporada de 2021. Por esse vídeo é isso, até a próxima!